Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Você está prestes a assistir uma gravação de uma live que eu fiz com as minhas alunas e seguidoras. Essa live tratou de um tema super importante que é crença limitante. O que te impede, artesã, de decolar? Muitas das coisas que estão aí dentro da sua cabeça. E acontece que essa live teve diversas intercorrências, sinal da internet caiu, minhas filhas gritando, desenho no fundo, enfim, foi um caos total. Só que uma das coisas que a gente conversou nessa live é sobre também perfeccionismo, né? Que às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por algo não estar 100%. E aí eu tive um compromisso com as meninas que estavam na live de postar essa live mesmo assim, mesmo com problemas de internet, mesmo com problemas de som e tudo mais que aconteceu. Então você vai assistir agora uma gravação editada, a gente tirou as partes mais críticas para ficar um vídeo mais fluido, mas vale a pena o conteúdo, porque se essa live tá aqui, porque o conteúdo vale a pena. Então vamos lá entender o que são crenças limitantes e como isso pode estar impactando a sua vida, o seu negócio de uma maneira como um todo. Um grande beijo, tchau, tchau! Antes de mais nada, eu preciso deixar claro que eu não sou coach e não sou psicóloga. É importante deixar isso bem claro, porque existem profissionais habilitados para falar sobre esse assunto, para identificar quais são as crenças limitantes de cada pessoa, e eu não sou essa pessoa. Mas eu quis trazer esse assunto para a gente discutir, porque entender que existiam crenças limitantes, entender quais eram as minhas crenças limitantes, digo que nem todas, provavelmente eu tenho mais crenças do que eu descobri e ainda não sei, mas descobrir tudo isso me fez dar muitos avanços dentro da minha área, e não só da minha área profissional, como da área pessoal também. Então, fez toda a diferença. E era algo que eu nem sabia que existia. E a gente está vindo aí de uma sequência de lives, uma sequência de assuntos alguns muito profundos, relacionados à gestão de negócio, relacionados à administração do negócio. E aí, vocês têm muito material para colocar em prática, muito trabalho para ser feito pela frente aí de tudo que a gente vem conversando. Só que aí chega na hora da execução, aí a gente fica empolgada. Não, agora vai, agora eu vou fazer, agora vai acontecer. Fica muito motivada e depois, com o tempo, essa motivação vai caindo, vai caindo, vai caindo. A gente vai lidando com a realidade, a gente vai precisando lidar com as nossas crenças limitantes. Então, se a gente não está atento a isso, a gente se deixa levar por coisas que nos impedem de evoluir. Por isso que eu quis falar sobre crenças limitantes, tá? Como eu disse, não sou uma profissional da área que vai tratar crenças limitantes, mas eu quero mais dividir com vocês a minha experiência e como isso influenciou para eu chegar até aqui no dia de hoje. Primeiramente, deixa eu explicar do meu modo de falar o que é uma crença limitante. Crença é tudo que a gente crê, que a gente acredita. E tudo que a gente acredita é muito forte, é muito difícil de mudar, muito mesmo. E a gente tem crenças, gente, de tudo que é tipo de coisa. E às vezes nem se dá conta disso. Então, eu vou dar um exemplo aqui, porque eu achei bem interessante. Uma das coisas que a gente acredita por N motivos. É um exemplo nada a ver com o contexto, mas vale a pena. O que a gente aprendeu? Que a Terra é redonda, né? A Terra é redonda. Estudamos isso a vida inteira, a gente vê fotos da Terra redonda, e aí chega uma hora que alguém fala assim, não, a Terra não é redonda, a Terra é plana. Aí o que a gente faz? Que você é louco, você está viajando? Porque é uma crença, a gente sabe que aquilo, claro, nesse exemplo tem questões científicas, várias coisas, mas se alguém falar o contrário para a gente, isso é tão forte dentro do que a gente acredita que é muito difícil de quebrar. E alguma dessas crenças é assim, ela é tão enraizada, ela está tão forte na nossa forma de ser, que qualquer coisa que venha confrontar, que venha destoar daquilo que a gente acredita, é um impacto muito grande. E nem sempre a gente está aberto a enxergar e a lidar com esse tipo de crença. E muitas dessas crenças que a gente tem em vários setores, setor pessoal, de relacionamento, familiar, social, financeiro, a gente adquire com as nossas experiências e com aquilo que a gente ouve muito, principalmente no ciclo familiar, é muito presente, né, na nossa forma de pensar e agir, com o que a gente aprendeu a vida toda. E aí eu queria listar para vocês algumas crenças que eu percebo que rondam nosso mundo de artesã. A gente vai começar aí a oficina. E aí é que eu vejo a enxurrada de crenças limitantes
que as pessoas têm e muitas vezes nem se dão conta. E além da oficina, claro, no dia a dia, nas nossas lives, nas nossas conversas, vocês falam coisas que eu penso, isso aí é uma crença limitante, isso aí, tá travando e não deveria ser assim. Mas o fato é que muitas dessas crenças a gente precisa trabalhar mais profundamente. E aí, eu vou listar algumas aqui que eu vejo muito presente nas nossas falas e a gente vai conversar sobre o que vocês acham, pensam sobre. Uma das coisas que a gente tem muita dificuldade. Eu vou falar primeiro de dinheiro, que eu acho que que todo mundo tem uma crença limitante com relação a dinheiro. Com relação a ganhar dinheiro, lidar com o dinheiro e tudo mais. E muito, como eu disse, muitos desses pensamentos que a gente tem com relação a dinheiro é com base na nossa experiência, do que a gente viveu quando era criança, do que a gente sempre ouviu falar, e isso acaba influenciando diretamente na nossa vida hoje. Então, o que a gente ouviu? Nem todo mundo, claro, é o que eu falei, cada um aí com as suas experiências, mas a gente vê na televisão que o rico, que a pessoa que tinha muito dinheiro, é aquela pessoa gananciosa, aquela pessoa egoísta, aquela pessoa arrogante. E a gente não quer ser essa pessoa, a gente não quer se assemelhar a esse tipo de pessoa. O dinheiro é sujo, tira a mão do dinheiro que o dinheiro é sujo. Quem é rico tá tirando de alguém. Se essa pessoa tá rica, tá cheia de dinheiro, alguém tá tirando de alguém. E essas pequenas coisas vão contribuindo para a nossa forma de ver e lidar com o dinheiro. Então, inconscientemente, muitas vezes a gente acaba repelindo o dinheiro, porque você não quer ter aquilo. Ontem a gente falou de vergonha de sonhar, né? De colocar no papel os seus sonhos, porque alguns sonhos você acha que as pessoas vão pensar assim, nossa, mas que gananciosa, nossa, que ambiciosa, que coisa feia, né? Para que ela quer um carro desse? Para que ela quer uma casa dessa? Para que ela quer vender tanto? Para que ela quer ter esse salário? E aí, aquilo fica na nossa cabeça e isso interfere nas nossas atitudes com relação ao dinheiro. Por exemplo, não poupa dinheiro, sai gastando tudo, impulsiva nas compras, emprestar dinheiro assim, sabe? Deixar o pessoal comprar sem pagar, não cobrar, várias pequenas coisas que acabam influenciando na nossa forma de ver o dinheiro. E é claro que isso não é óbvio, né? Não é óbvio, a gente não consegue perceber isso de cara. Eu mesma só comecei a perceber a minha forma de lidar e ver o dinheiro como eu entendi o que era uma crença limitante e fui entender quais eram as minhas crenças limitantes. E muitas dessas que eu falei para vocês é decorrência da minha crença limitante. Então eu achava mesmo que... Gente, eu falava assim para minhas amigas, eu não preciso de dinheiro. Eu preciso do mínimo, que o mínimo era conseguir pagar a escola das minhas filhas, pagar um convênio e comer uma pizza no final de semana. Para mim, isso era o suficiente. Porque eu aprendi e vi que a gente não precisa de mais que isso. Viver mais que isso já é ostentação, não é bonito, é feio. E eu, por muitos anos, eu usava isso. Então, eu não precisava ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, além do que fosse para pagar essas coisas, já era demais. Era luxo demais, não precisava, que feio, né? E quando eu entendi que isso era uma crença limitante minha e que por acreditar dessa maneira, por pensar isso, eu não conseguia administrar meu dinheiro, eu não conseguia organizar as finanças do meu negócio, eu tinha medo de cobrar, de botar um preço, que eu pensava, nossa, mas por que isso fica tão caro? Tudo isso refletia no meu negócio de alguma maneira. Isso é uma das coisas que a gente precisa ter atenção. Quais são as crenças limitantes de vocês com relação a dinheiro que estão impedindo vocês de crescer, né? Tenho certeza aí que tem várias. E às vezes eu vou fazer essa pergunta e você não vai conseguir pensar logo de cara. É isso. Eu sempre vi, meu pai teve várias empresas e quebrou em todas, porque ganhou dinheiro e não soube administrar. Enfim, talvez não fique claro de pronto quais são as crenças limitantes que fazem parte da vida de vocês. Mas eu gostaria que vocês refletissem depois. O que você já viu que influenciou? Vou dar um outro exemplo da minha vida. Minha mãe, por boa parte da vida, sempre pegou empréstimo. E hoje eu olho, eu vejo assim, vários momentos talvez precisasse, claro, 3 filhos, sozinho e tudo mais, mas a questão não era nem o pegar o dinheiro, o empréstimo, era como aquilo era usado. E aí eu vi minha mãe sempre enrolada com dinheiro, meu Deus, que horror. E eu cresci vendo isso. E hoje, quando eu penso pegar dinheiro emprestado, gente, é uma coisa que eu repudio demais. Mas eu tenho consciência que isso é reflexo das coisas que eu vivi, que eu vi. E muitos aí, com certeza, tem coisas que pensam e falam e agem com base no que já viveu de experiência. Então, uma das coisas que a gente precisa lidar
principalmente com relação ao negócio, se a gente quer que o nosso negócio cresça, são as nossas crenças relacionadas a ganho de dinheiro. Porque se você tem muitas questões aí relacionadas a isso, dificilmente você vai conseguir crescer, dificilmente você vai conseguir administrar financeiramente seu negócio. E isso é impactante. A gente, às vezes, não consegue nem precificar. Você sabe que você precisa precificar, que tem aula na internet e você não consegue nem dar o primeiro passo. Talvez isso seja uma crença limitante sua, que está te impedindo, nesse setor, de crescer o seu negócio, tá? Nossos sabotadores convivem com a gente a vida toda. Temos que identificar e ficar atenta de quanto esses pensamentos limitantes aparecem. Exatamente. Quando você sabe que existe uma crença limitante e quando você está presente para essa crença limitante, a sua postura já muda. Quando você nem sabe que isso existe, quando você nem sabe como lidar, você vai fazendo no automático. Então, a partir do momento que você sabe, opa, peraí, isso existe mesmo? Com base em que eu tô pensando isso? Da onde eu tirei que empréstimo é um negócio super ruim? Ah, porque minha mãe teve uma experiência ruim, mas todo mundo tem experiência ruim? Não necessariamente, né? Tem pessoas que conseguem pegar um empréstimo, uma situação específica, usa, devolve o dinheiro e fica tudo bem. Investimento pro negócio. Você vai lá, vai no banco, pede um valor para investir no negócio, aplica, cresce, devolve o dinheiro e fica tudo bem. Então, era uma crença minha. Outra crença com relação ao trabalho, eu não vou sair daqui porque eu não vou conseguir nada melhor, ou eu não tenho qualificação, não sou boa o suficiente para sair desse tipo de emprego, eu nunca vou poder me tornar uma artesã, olha só, uma crença, eu nunca vou conseguir fazer a transição do meu emprego formal para ser artesã, porque isso não vai dar em nada, porque não existe artesã que tem sucesso profissional. Existem várias, gente, várias, e existem, e aí eu vou dar as razões das crenças, né, são baseadas nas experiências, como eu já falei, nas desculpas, a gente tem desculpa para tudo. E as clássicas são: eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Eu digo que eu não tenho dinheiro é uma desculpa, porque por uma questão de prioridades. Sim, tem gente que vive para sobreviver, que está numa situação de que a prioridade é sobreviver mesmo, o que eu vou comer no almoço, o que eu vou comer na janta. Isso é uma coisa. Mas muitos aqui da nossa realidade, a gente fala que não tem dinheiro para algumas coisas e gasta com outras coisas que não tem nada a ver. Medo de, não vou fazer o curso porque eu tenho medo de não conseguir vender. Mas com base em que você está falando isso? Será que você já teve experiências de vendas anteriores e que te frustraram, que não te geraram o resultado que você esperava? E aí você acredita que você não vai vender nada nunca na sua vida? E aí você deixa de fazer? Mais um tipo de que justifica nossas crenças. A religião também. Religião é feita para doutrinar, né? E aí, às vezes, a gente acredita em algumas coisas, principalmente essa com relação ao dinheiro, também está muito inserida na questão religiosa, falando de rico avarento, que só os pobres são abençoados e a gente leva tudo muito ao pé da letra. Religião influencia, enfim, várias coisas que vão influenciar nas crenças que a gente tem. Quer ver uma outra crença muito presente aqui na nossa vida? Filmar. Muitas vezes a gente deixa de abrir a câmera do celular, de fazer um stories, de mostrar o rosto, porque o que a gente aprende? Pelo menos eu aprendi isso. Olha lá, fulana, que metida, quer chamar atenção, quer se aparecer, aparecida. Aí você pensa, pessoas que querem aparecer, querem chamar atenção, são o quê? São metidas, são aparecidas, e você não quer ser aparecida. E quando você está se expondo, né, você está fazendo vídeo, você está fazendo o quê? Você está se aparecendo, você está mostrando o seu rosto, você está mostrando o seu trabalho. E aí você não quer ser aparecida. O termo blogueirinha, que veio que hoje a gente usa com mais naturalidade, mas quando veio, ele era algo pejorativo. E era relacionado a pessoas que queriam se aparecer, a pessoas que queriam ficar lá se mostrando, nananana. E aí, isso também é uma crença limitante, porque a gente aprendeu que a gente não tem que aparecer, principalmente menina, né? Além de tudo, tem um machismo envolvido. Você não tem que se aparecer, você tem que ser uma pessoa discreta, você não precisa ficar chamando atenção. E aí, o que acontece na hora de gravar um vídeo? Não vou gravar o vídeo. O que vão pensar de mim? Vão rir de mim. E não sei o quê. Outras crenças também relacionadas a aparecer. A imagem, né? A nossa imagem. Existe um padrão aí de beleza que é imposto pela sociedade, e se você não tá dentro desse padrão, você não pode. Então só menina bonita, seja lá o que for bonita para cada um, que pode aparecer no vídeo. Só menina bonita, que tem o cabelo assim, que é assado, que pode fazer vídeo, porque essas aí não vão ser julgadas, porque elas podem. Eu não sou assim, então eu não posso gravar vídeo, eu não posso me aparecer.
Isso é uma crença que eu tenho certeza, porque eu tive também muito isso, tipo, nada a ver, vou aparecer. E aí, no meu caso, tem outras questões aí envolvidas, e eu não queria. Eu, tipo, lutei muito para conseguir aparecer. Vocês podem ver meus vídeos de 2 anos atrás, eu não aparecia, gente. Eu não aparecia. Eu sabia da importância de fazer vídeos e aparecia só minha mão. Eu acho que deve ter um ou outro vídeo no YouTube, se é que tem ainda, só escutam a minha voz, vocês não me veem, porque eu não aparecia, não mostrava meu rosto. Eu fui colocar minha foto no perfil, antes era meu logo, há 1 ano e pouco atrás, antes era meu logo, porque eu também não queria aparecer. E o que era isso para mim? Uma baita de uma crença limitante, baseada em padrões sociais, baseadas em medo. E eu só consegui quebrar isso quando eu percebi. Se eu não tivesse a consciência que aquilo era uma crença que estava me impedindo de crescer, que é uma grande característica, crença limitante. Por que é limitante? Porque ela te impede de ir em frente, ela te impede de fazer o que você precisa ser feito. O que você aí, no seu mundo, no seu ateliê, na sua vida pessoal, sabe que você tem que fazer, porque aquilo vai ter grandes chances de te trazer bons resultados e você não faz. Por que você não faz? Muito provavelmente você não faz porque alguma crença limitante está te travando. Dani, você já me ajudou a observar e quebrar algumas crenças com essas lives. Uma delas era o medo de divulgar, com medo de não dar conta da produção. Agora já estou me arriscando e está dando certo. Verdade. Essa é uma outra crença que a gente já conversou e que eu também tinha. Medo do sucesso. Não sei explicar para vocês por que a gente tem esse medo e ele é muito comum. Medo assim, olha, eu vou fazer esse negócio aí, vou aprender a fazer esse livro, mas e se me ligarem, e se tiver muita encomenda, e se eu não der conta da encomenda? Eu não sei explicar, gente, por que a gente tem muito isso. E essa crença é muito comum dentro das artesãs. E se eu tiver muitas encomendas, e se eu não der conta? E aí, o que você faz? Você nem publica com medo de chover gente e você não dá conta. E aí você não faz. E é uma baita de uma crença, porque você tem condição de resolver isso, você tem condição de agendar prazos que sejam alcançáveis. E outra, assim, quais são as chances, no mundo real que a gente vive, quais são as chances de você, assim que postou uma foto, chegar 50 pedidos, 10 pedidos que seja? Gente, não é assim. Isso leva tempo. A gente precisa de construir o nosso trabalho para chegar num ponto de ter filas e filas e filas. Não é da noite para o dia. Isso vai acontecer, se Deus quiser, vai. A gente trabalha para isso. Mas não é assim, em uma semana, você posta hoje, semana que vem acontece. Não, é um trabalho de construção. Ou seja, esse negócio de agenda lotar, não vai dar conta, é algo que você vai conseguir trabalhar. Você está vendo que o número de clientes está aumentando, você vai conseguir já projetar. Eu vou terceirizar essa etapa, eu vou contratar alguém. Não tem o porquê da gente ter esse tipo de crença. A gente tem. Sabendo é resolver. O medo da transição, também acho que muitas meninas sentem isso, estão passando por isso. Dá medo mesmo. Não vou falar para vocês que não dá medo. Tomar uma decisão dessa tão importante dá medo. E o medo é normal. Agora, o porquê do medo, né? Porque uma coisa é você ter medo, você enfrentar seu medo e você ir com ele mesmo, porque vai com medo mesmo. Outra coisa é você nem lidar com o seu medo, nem tentar, porque você acredita em coisas que vão dar errado. Então, um exemplo de crença limitante é todo mundo que fez transição de carreira se deu mal. É um exemplo. Um exemplo de crença limitante. Todo mundo que é prestador de serviço não é bem sucedido na vida. É uma crença limitante, porque não é verdade isso. Toda artesã passa dificuldade. É uma crença limitante. Ou só se dá bem na vida quem trabalha CLT, quem se formou em tais áreas. São crenças limitantes, porque se você não está dentro desse círculo que você acredita, você não acredita que você vai ter sucesso. Afinal, só tem sucesso quem se formou e trabalha em determinadas áreas, ou quem trabalha CLT. Quem trabalha informalmente não tem sucesso. Se você acredita nisso, já era. Então é algo que a gente tem que mudar na nossa forma de pensar. Eu fiz um vídeo, gente, falando em máquina de costura, de medo da máquina de costura. E muitos dos itens ali, se não todos agora não estou lembrando, também são baseados em crenças limitantes. E muitas dessas crenças é o quê? Comparação com o trabalho do outro. Você chegar para mim e falar assim, olha, eu não vou fazer um whitebook porque meu trabalho nunca vai ficar igual ao da Dani,
É uma crença limitante. Primeiro porque eu não sou dona do mundo, né? Seu trabalho pode ser tão bom ou melhor que o meu. Eu trabalho para que as minhas alunas se superem nesse sentido. Aí você fica lá, deixando de fazer porque você está se comparando. É um problema sério. E você sabe que a máquina não vai te morder. Você sabe que a máquina não vai pular em cima de você e vai te atacar. Você tem medo do que as pessoas vão dizer se você não ficar tão bonito. Você tem medo de comparar seu trabalho com outro, aí você não faz. Então, na verdade, o medo da máquina é o que está por trás, não a máquina em si, porque você sabe disso. E a gente só vai resolver isso mudando a faixa. Você vai entender, peraí, qual é o fundamento de eu ter medo da máquina de costura, cara? Qual que é a lógica? Não vai subir em cima de mim, não vai me matar, eu não vou furar meu dedo. Se quebrar, arruma, né? Então, o que está por trás? Tem que descobrir isso. Verdade, sou assim, tenho medo de publicar e não dar conta das encomendas, porque demora a fazer as peças e ainda estou trabalhando na escola. Essa crença, gente, como eu falei, é muito fácil a gente resolver. Primeiro, não é da noite para o dia que vai bombar. Pode acontecer eventualmente, aconteceu de uma escola chegar para mim e pedir 20 livros. O que você vai fazer? Olha, eu não tenho condição de atender 20 livros nesse prazo. E não aceita, ponto. Não tem estresse. E o resto, a gente tem tempo de se preparar para esse dia. É algo que a gente consegue administrar tranquilamente. Penso que muitas vezes o perfeccionismo nos impede de nos expor. Já participei de algumas feiras, mas o medo me impediu de ousar mais. Boa, Marina. Já falei sobre perfeccionismo e isso também está muito relacionado à crença limitante. Qual é a crença por trás disso? Se não for perfeito, nem posta. Se você não for a melhor, não serve. Se não for incrível, ninguém vai gostar. Se não for, sabe, nem sai de casa. E aí, se você não acha que aquilo tá incrível, você aprendeu que se não tiver perfeito, nem sai de casa. Se não tiver incrível, ninguém vai gostar. E aí você não vai, não tá perfeito, não tá incrível. E aí você deixa de fazer. O perfeccionismo tá com base nisso. O perfeccionismo tá muito também ligado ao não errar, né? A gente aprendeu que a gente não pode errar. Que a gente tem que sempre sair bem na escola, que a gente tem que tirar as melhores notas, se possível, estudar numa faculdade pública. Isso tudo é sinônimo de ok. E aí você faz um trabalho que, na sua visão, não tá ok, não tá perfeito, nem mostra, nem sai que é melhor para você. Quando, na verdade, não é assim. Primeiro, que os olhos dos outros não são os mesmos olhos que o nosso. A gente tem um olhar mais apurado, até pela profissão que a gente escolheu. A gente olha o detalhe, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem bom senso. E a gente sabe o que é exagero da nossa parte. A gente sabe coisas que o cliente não vai olhar. E, mesmo assim, a gente não faz. Não mostra. Porque eu aprendi o quê? Se não for bonitão, não mostra. Se não for perfeito, não sai de casa. Se for para fazer um trabalho mais ou menos, não aparece. É isso que a gente aprendeu. E aí atrapalha a gente também. Uma outra coisa que a gente aprendeu e que influencia, que é totalmente o oposto do que é empreender. Você só vai, né, ainda relacionado ao perfeccionismo, só vai se tiver tudo bonitinho, se tiver tudo redondo. Se não tiver redondo, não começa. Tem que estar lindo. Aí o que acontece? Você não lança sua marca, você não cria sua página no Instagram porque você não tem sua marca ainda. Você não publica a sua primeira foto porque você não tem o material em estoque ainda. Você não faz uma live porque você não é bonita o suficiente para fazer uma live. Você deixa fiado porque você não sabe cobrar. E aí você deixa de fazer as coisas, você deixa de dar passos importantes porque você aprendeu que você só deve partir se tiver 100%. Quando empreender não é isso. Empreender é a gente aprender fazendo, é errar e aprender fazendo, é trocar a roda da bicicleta com ela rodando. Empreender é isso, a realidade é essa. Então, se a gente espera tudo ficar perfeito como a gente aprendeu, só vai se tiver 100%, a gente não faz. A gente não faz. E aí o tempo vai passando. Por quê? Porque nunca vai estar perfeito, gente. A gente sempre tem oportunidade de melhorar. A gente sempre tem oportunidade de crescer. E se a gente não vai esperando a perfeição, essa perfeição nunca vai chegar. Então, esquece. Ser perfeito não existe. Não existe pessoa perfeita. Até aquelas que a gente acha que são perfeitas, que tem um Instagram maravilhoso, uma vida incrível, o marido perfeito, os filhos mais bonitinhos, obedientes, tá sempre bonita, sempre arrumada, por trás da vida real, não funciona assim. Então, não existe perfeição. Não esperem a perfeição. Façam do jeito que tá. Qual que é o nosso lema aqui? Feito é melhor que perfeito. Façam, aprendam e a gente vai melhorando, tá bom?
Dani, numa outra conversa, você me mostrou que ser perfeccionista é bom, mas atrapalha também. Tem que ter equilíbrio. A gente evolui também, Tamara. Não lembro qual foi o contexto da conversa. Mas o perfeccionismo, eu acho que assim, a gente buscar a qualidade, a gente buscar se superar, a gente querer evoluir, é bom, é ótimo. Porque você não ser perfeccionista não quer dizer que você é desleixada, né? Não quer dizer que você tá nem aí para nada. Não é isso. Mas a partir do momento que você deixa de seguir, deixa de dar o próximo passo, deixa de fazer as coisas porque você, na sua cabeça, não está do jeito que você idealizou, que não está perfeito do jeito que você imaginou, aí começa a se tornar um problema. Quando você acha que o seu trabalho não ficou, por exemplo, igual o meu, e aí você não posta, isso é um problema, porque nós não somos a mesma pessoa. Você tem um jeito, eu tenho outro, entendeu? O perfeccionismo é bom a gente se cuidar, primar pelo cuidado, atenção, beleza, estética, qualidade, tudo é importante, sim. Mas o que eu não posso é deixar isso tomar conta de uma forma que eu não consigo ir para frente. Não tem como. Quero me superar, mas insegurança toma conta de quando o novo acontece. Ligiane falou uma coisa que também é interessante. Muitas da nossa insegurança também são baseadas em crenças. O que tá, tipo, por quê? Por que você tem esse sentimento? E tem sempre tanta coisa por trás. Uma situação que você vivenciou. Situações repetidas, elas se tornam crenças ainda mais fortes. Então, a sua vida inteira você ouviu que... olha, vou dar um exemplo. A minha vida inteira eu vi que... Aprendi na televisão, exemplos na rua, vendo tudo que... Mulher alta tá ferrada, não casa, se não for mais alto. Eu tenho 1,78 m. Meu marido tem 2,01 m. Mas durante a minha adolescência, o que eu acreditava? Que eu nunca ia conseguir arrumar um namorado. Porque, primeiro, arrumar um cara maior que 1,78 m era difícil. Hoje em dia já não, né? Os homens já têm outro corpo, outro perfil. Mas, e eu olhava na minha escola, não vinha nenhum menino mais alto que eu. E outra crença, mulher tem que ficar com um cara mais alto. Então, tinha duas questões aí, né, juntas. Primeiro, os homens não ficam com mulheres mais altas, ponto. E a outra, mulher alta, não vai arrumar ninguém porque é difícil. E durante a minha vida inteira eu acreditei nisso. Minha vida inteira, durante boa parte da vida. Até a hora que você pensa, primeiro, não tem nada a ver, né, esse negócio. Segundo, o que vale é o que a gente sente, não é a estatura de ninguém. Mas isso, durante muito tempo, me perseguia. E aí, o que acontecia? Se eu achava um menino que era mais baixo do meu tamanho, e de repente até se mostrava interessado, não, tipo, já sai fora. Não é pra mim, você não é mais alto que eu, não serve, acabou. Já repudiava de cara. E a gente faz isso nas nossas coisas. Às vezes você tem uma oportunidade que você acha que você acreditou que aquilo não é pra você, você não vai. Você não vai. Pô, se você acredita muito que você não é capaz de fazer um vídeo, de mostrar seu rosto, se a Globo te chamar para participar do É de Casa, você não vai. Você fala, não, isso não é para mim, eu não sou boa o suficiente. E aí te impede de ter uma puta projeção da sua imagem. Beleza? Coragem é ir com medo, é isso mesmo. A Priscila tá escrevendo aqui que a gente, acho que foi do Telegram que eu postei, né? Provavelmente. Existem 12 tipos de sabotadores, em média. Temos 4, de 4 a 5. É insano o que fazemos, o que trazemos da infância e temos medo do julgamento. Nossa, muito. É aí que eu entro, que algumas coisas a gente tem condição de perceber e lidar, mas muitas outras, as que são muito intrínsecas, que impactam muito, de uma maneira absurda na nossa vida, aí tem que fazer tratamento. Você precisa de ajuda, porque a gente não tem recurso para lidar com isso. Olha aí, olha essa crença, gente. Tenho medo de fazer conteúdo e mostrar os brinquedos criativos por medo de me julgarem por não ser mãe, nem profissional da área da saúde ou educação, como se não soubesse do que eu estou falando. Regiane, achei maravilhoso esse exemplo. Então, quer dizer o quê? Olha a nossa crença. Então, só pode falar de brinquedo educativo quem é mãe, porque ter filho, só pode falar de brinquedo educativo quem é professor, quem é da área de educação e saúde. Quem falou? Vou dar um exemplo aqui. Tem uma amiga minha, ela fala de BLW, que é essa nova forma de alimentação dos bebês, que é deixar a experimentação e tudo mais. E ela não é nutricionista. E, durante muito tempo, isso foi uma crença. Cara,
como é que eu vou falar disso? Mas ela, assim, estudiosíssima, começou a estudar esse assunto por conta da filha dela e foi a fundo, foi fazer curso fora, assim, muito mais qualificada para falar do assunto que muitas nutricionistas que não se debruçaram sobre o tema. Então, mas era uma crença. E a partir do momento que ela falou, não, cara, eu sei do que eu tô falando, eu tenho propriedade para falar sobre isso, eu estudei. Aí começou a falar, a audiência começou a crescer e hoje em dia ela vende um curso sobre isso. E no nosso caso também, eu não sou profissional da saúde, eu não sou da área da educação, sou mãe, já é alguma coisinha. Mas isso não me impede de falar o que eu tenho para falar. Por quê? Porque a gente tem conhecimento, a gente tem informação. E outra, quando a gente a gente usa referência, a gente usa fonte, a gente não vai falar como verdade absoluta sobre algum determinado tema. Então não tem por que você ter esse medo. Se você está embasada, vai com tudo. E as pessoas não te questionam por isso. Nunca fui questionada, pelo menos até hoje. Ah, mas por que você está falando de brinquedo educativo? Você é pedagoga? Não sou. E se perguntarem, eu não sou, mas eu tenho bastante conhecimento, eu estudei bastante. E outra, eu tô na lida do brinquedo educativo, eu sei fazer o negócio. Eu tenho conhecimento específico que alguém que não tá fazendo não sabe dizer. O que é mais importante? É o resultado que a pessoa gera ou é a formação dela? Por que eu tô dizendo isso? Tem muita gente boa nessa vida que tem diploma de pedagogia, de nutrição, de sei lá o quê, de blá, 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 blá. Só que a gente não sabe a história dessa pessoa. A gente não sabe se, no tempo de vida dela, ela conseguiu aplicar aquilo que ela estudou. E, assim, faculdade, conhecimento teórico é uma coisa. Agora, vivência, prática, dia a dia, é outra coisa. Então, tem muita gente que tem diploma e que não é tão qualificada assim. Então, o fato de você não ter um diploma de pedagogia, o fato de você não ter um diploma de alguma coisa, não quer dizer que você não saiba falar. Lembra que eu falei? A gente precisa tá dentro da nossa lugar de fala, respeitando, que eu falei para vocês aqui no começo. Eu não sou coach, eu não sou psicóloga, mas isso não me impede de falar sobre crença limitante, porque eu tenho a minha experiência. Eu tenho coisas que eu observo de comportamento de vocês. Eu consigo ver algumas coisas que vocês falam que são crenças limitantes. E o fato de eu não ser coach, não ser psicóloga, não me impede de falar. Isso é um grande exemplo. Dentro do meu lugar de fala. Isso não tira a minha autoridade para falar sobre o assunto. Então, vocês têm que pensar nisso. Não é porque eu não tenho diploma, não é porque eu não sou PhD em determinado assunto que eu não posso falar sobre esse assunto. Esquecem essa crença, isso é outra crença. Só é bom, só pode falar sobre assunto se a pessoa se formou nessa área. Se ela não formou nessa área, ela não tem autoridade para falar. Tem muita gente falando de nutrição que nem nutricionista não é. E a pessoa tem resultado. Se isso é certo ou errado, é uma outra discussão. Mas tem, a pessoa prova, tem resultado. Com os pacientes, com os alunos, com os amigos, tem resultado. Então, a gente tem que ficar ligada nisso. É uma crença limitante a gente achar que só pode falar sobre determinado assunto se a pessoa viveu aquilo, ela se formou naquilo, ou ela é mãe, ou ela é isso ou aquilo outro. Não é uma crença limitante. Então, derruba isso e vai na fé, tá bom? Eu também tenho essa crença, pois eu sou mãe. Gente, o fato de... E a nossa colega aqui falou uma coisa muito legal. Ser mãe é mais entender a doideira das outras mães. É verdade, gente. O fato de você ser mãe, a gente tem outro lugar de fala? Tem outro lugar de fala. Mas o fato de quem não é mãe, isso não as impede de falar sobre maternidade, não as impede de falar sobre desenvolvimento infantil. Dentro do nosso lugar de fala, a gente pode falar qualquer coisa. É só respeitar esse espaço. É só você não querer se passar pela mãe, né? Dizer o que a mãe tem que fazer. Mas dentro do seu lugar, a gente consegue falar sobre qualquer tema. É só saber respeitar os limites. Não tem problema nenhum. Tive uma gerente que sempre me repreendia dizendo que o perfeito é inimigo do bom, mas eu continuo perfeccionista. Exato. Perfeccionismo é algo que a gente tem que trabalhar, assim como as crenças, é algo que a gente trabalha constantemente, é algo que a gente precisa vigiar. Tá tão dentro da gente que a gente não percebe, passa. Nossa, aí você olha para ela e fala, caramba, eu fui isso. Então é uma constante observação, uma constante tentativa. Então, não cobrem que vocês, amanhã acabou, agora eu não sou mais perfeccionista. Não, gente, eu lido com isso. Tem hora que eu tenho que falar, menos, Daniele, volta e vai assim mesmo. Eu faço passo a passo para vocês, gente. Eu quero que fique perfeito. Eu quero que vocês olhem e falem, ai, que lindo, eu quero. E às vezes não tá. E aí, o que eu fazia antes? Vou refazer. Cara, aí você refazer
gasto de material, de tempo, edição, acaba impactando em todo o processo de edição. E eu sofria com isso, não posso mostrar isso desse jeito. Aí depois eu assim, não, mas peraí, eu sou real. Isso acontece com elas também erram. Talvez tem aquela coisinha que às vezes sai meio assim, que não sai assim. Faz parte, acontece. Então vai assim mesmo. Mas isso é, muita desconstrução, muito tempo, tá? É entender que, desconstruir, principalmente, que não existe o perfeito. E tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Na verdade, que bom, né? Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu vi uma frase pra gente finalizar. Essa live eu não sei nem se vai ficar gravada, gente, porque com esse som todo eu acho que vai ficar uma porcaria depois. Ó o perfeccionismo, né? O importante é o conteúdo. Aí, a gente se pega no erro. É o perfeccionismo, porque eu quero o quê? Que fique perfeito lá no YouTube, tudo bonitinho, sem interferência de som, editado, e não vai acontecer. E se eu for seguir meu perfeccionismo, o que vai acontecer? Eu não vou postar essa live e eu deixo de ajudar outras pessoas. Então, vai ser postado. Vocês verem que é tão sutil que a gente, se não observa, toma conta. Eu não ia postar se eu não tivesse pensado nisso agora. Eu não ia falar, pô, tá com o som da televisão aqui, a criança chorou, aconteceu de tudo nessa live. Não vou postar, mas vou, porque eu não quero ser assim. A gente tá aqui para se ajudar. É isso, meninas. Paciência com vocês mesmas, respeito com vocês mesmas, atenção, observem quando a gente tá deixando as crenças tomarem conta. E a gente tem muitas crenças em várias áreas da nossa vida. Várias. Como eu falei para vocês, eu tenho várias. Umas que eu nem sei que eu tenho, mas eu sei que eu tenho. E quando vocês perceberem que tá além, é algo que tá difícil demais, procurem ajuda, tá bom? E a frase que eu quero pra gente fechar essa live é: a maior parte das coisas que você quer alcançar pode ser alcançada. Você só precisa sair da frente do seu próprio caminho. Muito bom, né? Então, às vezes, o grande problema não são as coisas envolvidas no nosso processo, não são as etapas da produção, não é nem às vezes o atendimento, não é buscar superar a expectativa, criar campanha, às vezes não é isso. Às vezes tem algo muito maior que é antes disso, que somos nós mesmos. Nós não sabendo lidar com as nossas crenças, deixando as nossas crenças tomarem conta do nosso negócio. E não é assim. Quem tem que tomar conta do nosso negócio somos nós. Somos nós mesmas. Beleza, meninas? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Procurei aqui dividir com vocês as coisas que me rodeio ainda, vocês percebem. E a gente vai seguindo juntas, firmes e fortes aí,